Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Cumprimenta o irmão que está do seu lado aí com a paz. Vê se ele está com essa paz aí, porque tem gente que cumprimenta com a paz, mas não está com a paz, né? Então você cumprimenta aí e vê. Porque se você vê que a pessoa está com a paz, você já sabe que vai ser mais gostoso degustar o culto. Terrível coisa sentar do lado de alguém que não está em paz. Então você já cumprimenta, que se não tiver, você já divide um pouco com ele. Fala, paz do Senhor aí, vaso. Se não tiver, já recebe a paz aí já. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como a Nath falou, né? Diaconisa Natália, nós tivemos um culto maravilhoso hoje pela manhã. Saímos tarde daqui, corre daqui, vai para ali. E cá estamos nós novamente, porque a obra não para. Amém? Irmãos, dentre os recados que a Natália deu, na próxima terça-feira, vocês vão me ajudar aqui agora, tá? Nós encerramos aí 13 semanas de 15 horas de jejum e oração. Foi maravilhoso o que Deus fez no nosso meio. A igreja tem aprendido o poder que tem na oração, no jejum e na consagração. A gente que ensina você a parar de ser mendigo e a ser um crente que se relaciona com Deus, tá? E relacionamento é conversa, é diálogo, né? Bate-papo. E a consagração e o jejum faz isso. E aí aprove o Senhor colocar no nosso coração que terça-feira agora nós vamos voltar com um treinamento que nós demos no ano passado, um treinamento sobre como orar, oração eficaz, a oração que não funciona, né? Batalha espiritual e uma série de outros tópicos aí, né? Como destravar aí a sua vida de oração, como destravar a tua vida financeira, a tua vida ministerial, né? O que pode ser Deus tratando com você e você acha que é o diabo te atacando, o que pode ser o diabo te atacando e você acha que é Deus tratando, porque não dá para você ser um crente neófito com as coisas espirituais. Né? Então, o pessoal já fez a encomenda das apostilas aí com a Wesley e com a Ana Júlia, mas nós tivemos um alcance muito maior, irmãos, quando nós fizemos aí as 13 semanas online. Tem bastante gente que mora longe. E aí eu queria fazer uma pergunta. Manteremos online na terça-feira? Já está mantido online, então. Glória a Deus, aleluia. Não vamos se perder com essas questões. Então, terça-feira vai ser online também. Você que não pegou a sua apostila, reserva aí com a Wesley e com a Júlia. Se você não pegou a apostila física, nós vamos mandar em PDF para você, tá? Se você tiver dificuldade em imprimir, na próxima quarta você retira aqui conosco a apostila aí encadenada, bonitinha, em PDF. Mas não fique sem esse assunto, porque eu tenho certeza que com conhecimento tua vida vai voar no mundo espiritual. Amém? E Luquinha também fez aniversário, né, Luquinha? Coisa linda, né? Fez falta no Comunif Awards. Seu cavalo. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Que Deus te dê muita graça, conhecimento e que você cresça sendo esse menino de ouro que você é. É uma honra ter você conosco aqui. Amém? Feliz aniversário. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí bem rápido, no livro de Oséias, capítulo 4. Um texto bastante conhecido. O título da ministração desta noite é Conhecendo a Deus. Como você vai me ajudar a pregar, então olha para o irmão que está do seu lado e fala bem assim, o assunto é esse, tá, vaso? Conhecendo a Deus. Não, mas fala em português para ele entender, que do jeito que você falou aí, olhando... Gente, eu fico incrível quando alguém vai conversar com alguém olhando para o chão. O irmão está do teu lado ou está no chão, irmão? Então olha no olhão dele e fala bem assim, ô vaso, olha para o butaco de olho meu aqui, ó. É com você que eu estou falando, não é com o chão, não. Conhecendo a Deus. Esse é o assunto dessa noite. Amém? Texto bastante conhecido, né? De um crente bíblico. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 6, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu vos rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de cada um dos teus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Se você passar algumas páginas aí para frente, no capítulo 6, versículo 6, mesmo Deus, nessa conversa de orientação, diga-se de passagem, irmão, profeta Oséias, tá? O livro de Oséias, é uma das histórias mais lindas, uma das histórias mais arrebatadoras que tem entre relacionamento de Deus com a igreja, relacionamento de Deus com o teu povo, entre o relacionamento de Deus com aquele que deseja de fato conhecer a Deus.
Você vai entender aí algumas figuras de linguagem que tem nesse livro, que vai tirar você da cadeira. Que vai mostrar que nós não somos nada. E temos um Deus que nos ama mesmo assim e está disposto a tudo para nos colocar num nível de filho juntamente com Ele. Amém? E aí, dentro dessa conversa, desse diálogo que Deus tem com o profeta Oséias, que ele tem que replicar para a nação que estava vivendo uma vida de pecado, de dureza, povo difícil, povo que não aceitava ser exortado, povo que não se quebrantava, que não se arrependia de pecado. Aí o povo começa a fazer alguns questionamentos em cima dessa passagem aí do capítulo 4. Eles vão perguntar para Deus por que estava tudo dando errado. Por que a gente está trabalhando demais e não produz? Por que o que a gente produz não dura, morre, acaba logo? O pagamento cai no dia 5, no dia 6 já estou pedindo emprestado. O que está acontecendo, Deus? Aí Deus vem e fala para esse povo que eles estão sendo destruídos porque falta conhecimento. Eles não sabem quem eu sou para eles. Eles se esqueceram quem eles são para mim. E porque eles rejeitaram o conhecimento, eu também vou rejeitar tudo que eles gerarem. Tudo que ele colocar a mão não vai produzir, porque eu vou rejeitar cada um deles também. Aí vem no capítulo 6, no versículo 3, Deus dá a resposta para a cura. Sigamos e prossigamos em conhecer o Deus da verdade. Você quer mudar a tua vida? Conheça quem é Deus. Você quer transformar a tua vida? Conheça Deus e não abra a mão disso. Faça do conhecimento de Deus uma meta diária para a tua vida. Todos os dias eu quero saber o que está passando no coração de Deus. Todos os dias eu quero saber o que está passando nos pensamentos de Deus ao meu respeito. Conheçamos e sigamos em conhecer o Deus da verdade. Amém? Olha para o manto aí do seu lado aí, para o Xébias. Né? Olha para o canela de fogo aí. Olha para a pedrada na testa de Golias aí. Olha do teu lado aí. Tá olhando? Olha para o quarto homem da fornalha aí do teu lado aí. Ó, meu Deus do céu. Fala, tem que conhecer Deus, querido. Mas não basta só conhecer. Tem que prosseguir, continuar conhecendo quem é Deus. Fala aí assim, ó, culto de domingo não muda a vida de ninguém se isso não tiver uma continuidade de conhecimento. O que Deus vai derramar na tua vida hoje não vai ter resultado nenhum se for só para hoje. Ah, pegou? A gente pode fechar a Bíblia e ir embora para casa, que você já teve a resposta da tua melhor semana de vida. Você já tem a chave de todas as portas que serão abertas essa semana para a tua vida. Qual que é, pastor? Conhecer a Deus. E continuar conhecendo. Fala para a pessoa de sala daí, ó, conhecer a Deus tem nada a ver com a placa da tua igreja. Conhecer a Deus não tem nada a ver com o que o pastor deixou de fazer pela tua vida. Conhecer a Deus não tem nada a ver com a pirraça que a tua esposa fez para você hoje. Que tem umas mulheres que é pirracenta, né? Que é uma... Conhecer a Deus não tem nada a ver com o moco que você separou para ser seu marido. O mundo está caindo. Ele, o que foi? Parece o pé de pano lá do pica-pau. Siga aquele cavalo. O quê? Cavalo aonde? Que? Por quê? Tem uns homens que não sei. As coisas estão acontecendo, querido. Deus está falando, olha, havia, ligeiro, rápido. Já falamos aqui, irmãos, né? Teve um tempo aqui, estava ministrando e falei bem assim, nosso Deus tem pressa. Nosso Deus é um Deus que tem pressa. Aí acabou, né? Tem uns teólogos de 17 anos aqui na igreja. Aí falou, pastor, nós estávamos conversando ali, os adolescentes, e o senhor cometeu um ato falho no púlpito. Aí o olho direito já veio aqui, né? Eu falei, é mesmo, querido? Então me ensina, né? Que aqui nós não somos dono da verdade. O que foi? É porque eu estava assistindo um podcast na internet. Aí minha vontade é catar um púlpito desse aqui, envergar nas costas, né? Mas não posso porque a gente tem o Espírito Santo que dá paz, que excede todo entendimento. Mesmo às vezes a gente pedindo licença para esse Espírito Santo, deixa eu matar ele só um pouco. Depois o senhor ressuscita, eu oro, o senhor ressuscita. Só para me ter o gosto. Falei, então diz, filho, o que foi que você viu no podcast na internet? Aí eu vi no podcast
que pressa é característica de quem está atrasado. E o Senhor falou que Deus tem pressa no culto. O meu Deus não está atrasado, por isso ele não pode ter pressa. Aí eu falei bem assim, morre, antes que eu me esqueça. Porque tem gente, irmão, que está acostumado com os negócios de internet aí, que é só Jesus na causa. Pressa não é característica de quem está atrasado, irmão. Pressa é uma característica de quem não quer ver você continuar sofrendo. Eu tenho pressa de tirar você dessa situação. Isso não quer dizer que ele está atrasado. Quer dizer que você não tem entendimento do que ele quer fazer na tua vida. Então ele tem pressa que você mude, que você aprenda. Isso não é ele que está atrasado. Alô? Fala para o irmão que está do seu lado assim, meu Deus tem pressa. Eu, se fosse tu, eu teria um pouquinho de pressa também. Eu falei, para de ficar comendo comida enlatada, tá? Para de ficar aqui, frases de efeito de internet. Vai na Bíblia. Lucas, capítulo 18, versículo 8, na passagem da viúva, Jesus fala que ele orienta sobre a perseverança da oração. No versículo 7, ele diz, ouviste o que disse o ímpio juiz? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Versículo 8, digo-vos que depressa vos fará justiça, ainda que pareça para alguns demorado. Sabe o que é pressa? Quem quer resolver logo a questão. Não é porque ele está atrasado, não. E foi Jesus que disse isso. Pode parecer que para você tem algumas coisas demorando. Aí você tem que passar na peneirinha, né? Está demorando porque eu estou brincando com coisa séria? Está demorando porque eu fiz escolhas erradas e quero que Deus conserte o que eu fiz torto? Deus não vai consertar o que você fez torto, tá? Você conserta primeiro, aí Deus vem e derrama o que precisa derramar. Ah, amém, glória a Deus. Aleluia. Dá um cutucão no crente aí. Fala, entendeu? Entendeu? Outra vez, irmão, é tanto engano que entrou na tua vida, que até Deus limpar isso aí. Olha, como ele tem pressa que você saia daqui hoje voando nas asas do Espírito. E isso não é porque ele está atrasado, tá? Isso é porque a gente demora muito para entender as coisas. Quisera você tenha pressa das coisas de Deus, como ele tem pressa das coisas dele para a tua vida hoje. Alô? Então você entendeu, irmão, o texto aí? Oséias capítulo 4? É autoexplicativo. Meu povo está sendo... Sabe o que é estar sendo? É um processo contínuo. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que é estar sendo? Vocês insistem em não buscar conhecimento. Então, vocês vão insistir em viver uma vida de derrota e de destruição. Porque vocês rejeitaram o conhecimento do vosso Deus, também eu rejeitei vocês para que não sejam sacerdotes diante de mim. Alguém sabe qual era uma das funções do sacerdote nessa época aqui? Alguém sabe? Alguém me ajuda aqui? Qual que era uma das funções? Por que Deus faz essa analogia? Como vocês rejeitam o meu conhecimento, eu vou rejeitar vocês para que não sejam sacerdotes na minha presença. Alguém sabe o que ele está dizendo aqui? Me ajuda aqui bem rápido. Me ajuda aí. Fala, Pedrão. Eduardo. Levar a palavra de Deus ao povo, função do sacerdote. Que mais? Fazer sacrifício, apresentar sacrifício, avaliar sacrifício, né? Abençoar, aceito ou não, sacrifício. Tá aí, que mais? Mais alguém? Oi? Conectar o povo com Deus. Olha como vai ficando grande aí o problema, irmão. Olha como falta de conhecimento denota um problema muito mais sério para mim e para você do que você pode imaginar. E ele termina dizendo, por causa disso, nem teus filhos vão estar na minha presença. Uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ele não consegue conectar ninguém a Deus. Estou vendo aqui a Tainá. Dá licença usar o exemplo, tá? Como que é seu nome mesmo? Fátima, né? Tayane. É Tainá e Tayane, por isso que ela pensou que fosse irmã, né? Se pintasse o cabelo de fogo que nem ela, era gêmea. Tainá estava sentada aqui. Quando apresentaram ela e falaram bem assim, é amiga, é parente? Não, o que você é? Cliente. E ela estava sentada aqui. Porque nem ela sabia que a Tayane viria, fez o convite. Mas ela veio, sabe por quê?
Porque por conhecimento a Deus, eu conecto pessoas a Deus. Passou lá no ateliê da beleza de botar ventilador no olho, botou ventilador ou unha? O que foi que você pôs lá? Foi ventilador, né? Você fez assim também, derrubou 10. Né? Alongamento de cílios, é isso o nome aí? O cavalo aqui é ventilador no olho. Que quando a minha mulher coloca, irmão, eu desligo o ventilador de casa. Porque ela fala, amor, ó, gostou? Eu falei, ó. Ar-condicionado do grátis, 0,800. Quando foi que você passou lá, Tayana? É cliente assídua. Como tem alguém buscando o conhecimento de Deus, Deus eleva essa pessoa ao nível de sacerdote. Como, pastor? Eu vou conectar as pessoas perto de você a Deus também. Você vai ter a capacidade de conectar as pessoas do jeito que você é conectada com Ele. Sacerdote. E tudo que a Tayana oferece hoje aqui na presença de Deus, seja um coração quebrantado, seja um coração necessitado de Deus, a posição da Tainá na vida dela vai ser o quê? Deus aceita aquilo que você oferece. E você vai sair com resposta. Olha que coisa, querido. Sabe, Davi? Segundo o texto, para quem não conhece, os seus filhos vão ser lançados fora da minha presença. Para quem é sacerdote, seus filhos vão vir para perto de mim. E o que eu derramo sobre você, eu vou derramar muito mais na vida dos seus filhos. Vale a pena, irmão, conhecer a Deus? Vale a pena o negócio aí? Ou você vai ficar aí que nem... É o que fizeram, o que falaram. Eu quero saber o que falaram, o que fizeram. Eu quero saber o que Deus quer fazer na tua vida a partir de hoje. Eu quero saber onde Deus quer te colocar, o rumo que Deus quer dar para a tua vida hoje. Mas sem conhecimento não tem rumo. Não tem. Tá? Vamos imaginar aqui que o pastor Elias precisa levar a Ana Júlia. A Ana Júlia pegou um trabalho aí importante lá no Morumbi. Vai fazer um trabalho lá no Palácio do Governo. Papai não pode estar correndo, trabalhando. Falei, não, vamos falar com o pastor Elias, né? Ele consegue. É o sogrão aí. Sogrão, pai adotivo, não sei o que é, né? Aí ele quer ir lá. Só que não tem celular, quebrou o celular, não tem GPS. E todas as placas direcionando até o Palácio do Governo quebrou. Como é que faz para chegar lá, pastor? Como é que faz, irmão? Alguém sabe? Não tem Waze, não tem GPS, né? Todas as antigas guias de rua, mapas de rua foi queimado, sumiu, mas precisa chegar lá. Como é que chega? Vai chegar? Perguntando? Eu imagino o Fernandinha perguntando para entrar e esquinar. Ô moço! Para Morumbi, como é que é? Ah, mas vai ser muito engraçada a cena. Você veio de Memphis de pai aqui para o culto hoje? Meu pai do céu. A fé faz coisas, Fernanda. E a autoestima faz mais coisa ainda, né? Ele está achando que ele é americano, gente, porque ele botou um Memphis de pai na cabeça, né? Estou até americano, né? Então, vamos lá. Meu querido, se não tiver placa, se não tiver GPS, se não tiver alguém que conhece o caminho, sinto te dizer, você pode até chegar, mas vai demorar muito para você chegar. Agora, quando você tem a placa, quando você tem o GPS que fala é por aqui que vai, é aqui que chega, você pode ter certeza que além de chegar, você chega com segurança aonde Deus determinou para você chegar. O meu povo é destruído porque falta... Põe a mão no ombro do vaso aí do teu lado, põe aí, por favor. Se estiver na ousadia, na intimidade, você vai falar, tome vergonha. Deus quer resolver esse assunto hoje com você. Fala assim, tá doendo, né? Fala, ai, que dó. Fala, ai, que dó. Mas é para fazer com cara de deboche, tá, querido? É para falar que dó com cara de deboche. Se tiver uma cara de acusação, melhor ainda. Que é para fustigar a alma. Fala assim, ai, que dó. Tá doendo. Sabe por que tá doendo? Porque você rejeitou conhecimento. Porque se você aplicar conhecimento de Deus nessa situação, você não vai falar, querido? Não. Vocês estão de palhaçada comigo aqui, tá? Vocês estão de... Eu queria que vocês vissem a cena que eu vi daqui. Eu vi um stand-up comedy aqui agora. Eu falei, todo mundo ficou assim, ó.
Aí eu falei, estou de brincadeira. Não, peraí. Olha pro manto aí. Olha pro manto. Fala, a cara da acusação de novo, acusação. Mas tem que ter requinte de crueldade, tá? Soberba e deboche junto. Agora, nesse momento pode, tá? Soberba e deboche junto. Fala assim, tá doendinho, tá? Te dó. Te dó que tá doendo. Agora vem na fúria de Jeová aqui, tá? Fala, tá doendo. Porque você rejeitou conhecimento. Fala, aplica conhecimento de Deus nessa bodega aí. Para você ver aonde Deus vai te levar. Não existe pozinho da fada sininho, tá? Não existe, irmão. A varinha do Harry Potter. Não existe. Não existe, tá? Mentira pra tu. O que existe é joelho no chão. E buscar a presença de Deus. O que existe é ter experiência marcantes com Deus. Isso vai mudar a tua vida. Sabe por quê, querido? Que infelizmente nós, raso como somos, nós não lemos a Bíblia para entender. Nós lemos a Bíblia para chorar. Nós lemos a Bíblia para rupiar. O manto. A gente lê a Bíblia para isso. E a Bíblia não está aqui para isso. Deus não tem nenhum interesse de causar arrepio em você. Quer arrepiar? Tem um pitbull bravo aqui com raiva, aqui do lado aqui, ó. Você vai ver o arrepio que vai dar em você. Opa, valeu, meu Senhor Jesus Cristo. Arrepia que você nem sabe. Quer chorar? Pega todos os boletos e põe na mesa. Para tu ver. Aí vai chorar com gosto. Mas Deus não faz isso. Quando Deus fala, Ele provoca paz. Quando Deus fala e quando Deus se manifesta, Ele provoca conhecimento. Como é que eu vou sair dessa? Ele fala, é por aqui. É assim que sai dessa. É fazendo assim, ó. A gente vê, né, Davi com o gigante. Você sabia que Davi perguntou para Deus, devo eu enfrentar o gigante? Deus falou, desce. Desce porque eu sou contigo. Certamente que eu entregarei ele na tua mão. Aí você vê lá Davi falando, hoje mesmo vou arrancar a tua cabeça. Meu irmão, ele está falando isso porque Deus já falou para ele, pode ir que eu vou dar a vitória para você. E quando Deus fala, querido, você pode ficar sossegado, porque Deus não deve nada para ninguém. Se Ele falou, Ele cumpre. Descerei eu, Senhor. Não é para descer. Veio os 4 gigantes, irmão de Golias. Aí Davizão falou, matei um, mato 4. Descerei eu. Certamente, se você descer, eu não irei contigo. Ele desceu? Ele não é besta. Deus não vai comigo, eu vou fazer o que lá? Bate a mão no ombrinho. Bate a mão no ombrinho. Fala bem assim, ei, tem vaso. Tá entrando em guerra que Deus não tá, né? Depois vem com essa cara aqui chorar na igreja. Tá escolhendo guerra que Deus falou que não ia com você, né? Alô? A Deus falou. Como é que Deus falou, querido? Como é que você sabe que Deus falou? Se nem intimidade com Ele você tem. A Deus mandou. A sentir de Deus, de fazer, você sentiu de Deus, você virou sensitivo agora, é? Vai beber, vai no banheiro de madrugada, o galão faz assim, ó. Ai, senti de Deus que era um demônio. Não, querido, é o galão de água. É o galão de água. A gente morava num apartamento, ali atrás do fórum, né? Morávamos lá no 9º andar. Eu trabalhava de madrugada, chegava muito de madrugada, e sempre gostei de orar de madrugada em casa. Aí estou lá na sala orando, né, as meninas dormindo. Eu tenho uma filha, irmão, que dorme, que ela bota o despertador aqui, ó. E ela bota o despertador na bomba. Eu não sei se é para dar mais medo, para dar mais pânico, né? Para achar que o mundo está acabando. Ela bota o despertador na bomba. Irmão, 10 horas aquele despertador tocando na orelha. Não acorda. Outro dia eu entrei no quarto e falei, Jesus, se foi arrebatado, me mostra. Porque estava um olho assim. Digo quem é, Júlia? Essa menina não? Não, né? Né? Eu cheguei de madrugada para orar.
Abri a porta do quarto. Estava minha esposa arrebatada de um lado. As outras duas do outro. Eu falei, vou fazer minha oração aqui, porque homem de Deus ora. Ainda mais os homens dessa igreja. O homem dessa igreja que ora. Não vou porque vocês estão de palhaçada comigo. Vocês estão fazendo passar vergonha com as irmãs e com os visitantes aí. Vamos lá. Aí estou lá na sala orando, de joelho orando. Daqui a pouco vai bem assim, ó. Eu falei, eita, que o demônio está furioso. Vigia na terra, você aí. Eu vou falar do gato aqui. Aí eu volto a orar daqui a pouco de novo. Irmão, mas eu levantei. Capeta dos infernos, mostra onde você está. Aparece. Tu vai ver que sai fogo da minha mão aqui, manto. Aparece. Ah, fiquei. Chutei a porta do quarto aqui, ó. Ah, tá onde? Aí levanta a pastora. O que foi que está acontecendo aí? O que foi? Você não está vendo não, mulher? Para de ser ímpia. O demônio está aqui querendo atrapalhar a minha oração. O que foi, amor? Eu estava orando aqui e o demônio veio aqui sussurrar no meu ouvido. Ela tá, vamos orar junto. Daqui a pouco veio. Eu falei, tá vendo, amor? Nas costas dela assim, ó, tá vendo? Vai lá você agora e ora. Ela tome vergonha. Isso aqui é o vento que está batendo na janela. Eu sarei. Porque a gente tem mania, irmãos, de colocar na conta do diabo muita coisa que ele nem fez. Como a gente tem mania de colocar na conta de Deus coisa que não foi Deus que fez. É burrice tua. Por quê? Falta de conhecimento. Falta de entendimento. Aí, a desculpa do covarde é espiritualizar tudo. É o demônio, não é? É a tua ignorância. É a tua falta de vontade de conhecer o Deus que trabalha com verdade, não com eu acho. Aí sentir. Sentir de Deus. Sinto te dizer que você sentiu coisa nenhuma. Alô? Irmãos, é importante você entender que quando a palavra de Deus fala conhecimento, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Não é só conhecimento intelectual. O assunto aqui não é esse, tá? E o texto é autoexplicativo. O assunto aqui é relacionamento. Conhecimento de relacionamento. Não é conhecimento de ler para aprender. É conhecimento de relacionamento. Vocês não têm interesse algum de ter relacionamento comigo. Todo dia de madrugada eu passo lá. Eu venho, eu te visito, eu te desperto para você falar comigo. Eu quero revelar coisas insondáveis para você. Mas a preguiça não deixa. Você passa 6, 8, 10 horas no WhatsApp, em rede social. Você dá like para um monte de heresia. Mas quando eu te proponho, venha ter relacionamento comigo. Dá sono. Você não tem tempo. Ah, essa palavra é muito pesada. Porque vocês rejeitam ter intimidade com Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala, conhecimento nada mais é do que relacionamento. Toda vez que existe relacionamento, alguma coisa é gerado. Toda vez. Relacionamento da massa de bolo na forma, dentro do forno. O que resulta nisso? Gostoso, né? Seu relacionamento em bater uma massa, pegar uma receita e fazer para alguém que você tem relacionamento, resulta no que nisso? Em um presente para alguém. Porque toda vez que há relacionamento, algo é gerado. Seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Alguma coisa é gerada. E por que o povo está sendo destruído? Porque não querem ter relacionamento com Deus. Sabe o que é mais fácil, irmão? Falar com o irmão do manto. Eis que te digo, vaso. Eu gosto muito, irmão, da revelação
de Elias. Elias não falou, Deus mandou falar, ó Acabe. Elias não falou isso. Elias falou bem assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover. O quê? Deus falou para você? Não, quem está falando sou eu. Eu tenho tanto relacionamento e conhecimento de quem é Deus, que Ele sabe que o que eu estou falando tem base na palavra dEle. E como que eu falo tem base no relacionamento que eu tenho com Ele, segundo a minha palavra, não vai chover. O que aconteceu? Tem certeza? Não choveu nem um pouquinho? Deus não falou assim, o que esse cara está achando que é, para falar que não vai... Não aconteceu isso? Não choveu, sabe por quê? Porque Elias tinha intimidade e relacionamento com Deus. Quando Elias falava, era Deus falando. É isso que Deus está procurando. Gente que tenha relacionamento com Ele de tal forma, que quando você fala, o diabo vai falar assim, é Ele ou é Deus que está falando? Não sei. Porque a voz está igual. É Ele ou é Deus que está fazendo? Porque parece, é o jeito de Deus fazer. Eu já vi Deus fazendo isso uma vez e está igualzinho. Ó, o jeito que Ele levanta a mão é igual Deus levantando a mão. O jeito que Ele ajoelha, o jeito que Ele fala, a autoridade da voz dEle é igualzinho à autoridade de Deus. Sabe por quê? Relacionamento e intimidade. Passa 3 anos e meio. Uma miséria. Sabe o que é curioso disso, irmão? Até Elias, que abriu a boca para profetizar, passou aperto. Porque diz que a terra ficou seca. Animais morreram, riachos secaram, porque não tinha chuva. Quando ele viu que o negócio estava... vamos mudar isso aqui agora, né? Aí vem um menino e fala, o que você está vendo? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então corre. Por quê? Porque está vindo chuva aí. Ele não fala, Deus mandou falar, eis que te digo, manto, recebe aí. Ele falou isso? Estou sentindo de Deus. Foi isso que ele falou? Corre, porque vai chover. Sabe o que acontece? Chove. Porque a palavra de um homem que tem relacionamento com Deus. Você entendeu a fala de Deus com Oséias? Porque vocês rejeitaram o conhecimento de mim, eu não vou permitir que vocês sejam sacerdotes. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele trazia a glória de Deus para o lugar. Ele trazia a presença de Deus. Sabe, irmãos, Deus quer levantar futuros sacerdotes aqui, tá? Não é sacerdotes do Velho Testamento, não. Sacerdotes do nível de Jesus Cristo. Eu vou abrir a boca e vai acontecer. Eu vou falar e vai acontecer. Eu vou aqui vir numa quarta-feira aqui. Eu vou plantar meu joelho no chão. E segundo a minha palavra, essa situação vai mudar. Tem uns crentes aí que tá pegando. Bate aí, bate aí, bate aí. Fala assim, que bom seria, querido. Pode bater, bate aí. Que bom seria que você fosse alguém com relacionamento com Deus hoje. Fala aí, fala aí, fala aí. Que bom seria que saísse daqui mulheres e homens. Então, Senhor, pelo teu Espírito, me dá o caminho do relacionamento. Eu quero conhecer o meu Deus. E aquilo que eu vou conhecer hoje, eu quero prosseguir em conhecer. Eu quero prosseguir. Eu quero... domingo que vem voltar nesse culto e ser alguém muito melhor, muito maior no espírito do que o cara e a mulher estão sendo aqui hoje. Porque eu vou conhecer e eu vou prosseguir. Amanhã, segunda, é um nível maior. Terça-feira é outro nível. Quarta-feira é outro nível. Eu vou prosseguir, eu vou prosseguir. E quando eu entrar aqui, irmão, não vai ter nem capeta nessa avenida que não vai aguentar a presença de Deus no nível de relacionamento que eu vou ter com Ele. Você vai entrar no seu trabalho e vai ter gente de joelho falando, ora por mim, por favor. Por quê? Porque algo que você carrega está me incomodando, está mexendo comigo. Tem aquele parente, né? Porque tem uns parentes que é a treva, né? Você tem aquele parente que é a treva? Ele faz aquele grupo para fofocar de você. Ei. Você tem aquele parente naquele... Ei. A benção. Vai ter parente assim, batendo na tua porta, falando para você, me apresenta o teu Deus. Eu não dou conta mais de ser teu inimigo. Eu não dou conta mais de falar mal de você, porque toda vez que eu abro a boca para falar mal de você, acontece alguma coisa que eu entendi que é o Deus que você carrega. É algo muito forte. Eu não dou conta de pensar coisa errada a teu respeito. Porque quando eu penso em pensar coisa errada, eu vejo Deus falando assim, ó,
Você conhece, irmão, a história de Miriam e Arão? Quantos conhecem aqui a história de Miriam e Arão? Quantos aqui? Levanta a mão. Só para mim saber. Quem não conhece aqui? Miriam, você sabe que foi a irmã que foi lá e colocou o barquinho de Moisés e colocou lá para chegar na casa da filha de Faraó, né? E ela ficou boba com isso. Moisés cresceu, você conhece toda a história. E quando ela estava grande, Moisés foi usado por Deus para abrir o mar, para fazer as 10 pragas cair. E o povo começou a falar, meu Deus, esse homem aí é Deus na terra, né? Ela começou a falar assim, se não fosse Joe, não é Joe, para tirar ele lá no rio, ele nem ia chegar aonde ele chegou. Moisés está muito se achando. Ele está achando que Deus fala só com ele, olha. Irmão, diz a palavra que ela tem essa conversa com Arão. Aí Deus aparece de noite e fala bem assim, sobe os 3 agora. Agora, os 3, sobe. Aí Deus pergunta para ela e para Arão. Que Arão era meio moco assim, tá? Arão era meio moco. O Arão era Maria, vai com as outras. Ele nem corrigia o erro, mas não fazia nada. Ficava assim, se der, deu. Se não der, se o bolo tiver, nós come. Esse era Arão. Né? Moisés demora lá no monte, o povo fala, faça um Deus para nós. Ele falou, não pode. Tome vergonha. Não, ele fala, tá bom, dá aí o ouro que vocês têm aí, faz. Quando Deus falou, o que aconteceu? Joguei aí, senhor. Apareceu esse bezerro aí, do nada. Esse é Arão. Conhece crente assim? Que não se posiciona? Que não toma posição? Toma posição, viu, crente? Morno, Deus vomita. Aí, Deus chama os 2 lá e fala bem assim, você acha que eu falo com você em sonhos, Miriam? E você, Arão, eu falo com você através de sonhos? Pois disseste bem, com vocês eu falo através de sonho. Mas com Moisés, meu servo, eu falo cara a cara. Eu falo olhando nos olhos. E para vocês deixar de ser besta, põe a mão no peito agora. Aí Miriam vai e põe. Quando põe, lepra. Dos pés à cabeça. Aí ele fala bem assim, agora para você que você acha que é muito boa, que eu falo com você também, se o meu servo Moisés não orar por você, você não é curada. Tá pegando? Moisés tinha conhecimento de quem era Deus. A Miriam, ela achava que tinha conhecimento. E aí Moisés ora por ela, e ela é curada, e nunca mais na Bíblia, você pode procurar, nunca mais na Bíblia você ouve falar o nome de Miriam. É a última vez que se tem noção da história dela. Sabe por quê? Porque quem se levanta contra um homem e uma mulher que tem relacionamento com Deus, está pagando de ter o teu nome riscado da história. Alô? Olha para o crente aí e fala bem assim, você está precisando conhecer mais Deus. Porque se você conhecesse Deus, como Ele quer ser conhecido por você, você não ia estar perdendo uma noite por causa dessa situação. Porque essa situação ou pessoas iam ser riscadas da sua história de vida. Pelo Deus que você serve. Sabe por que está com depressão? Sabe por que está com depressão? Sabe por que está com síndrome de pânico e ansiedade? Porque você não conhece Deus do jeito que Ele quer ser conhecido por você. Você não perde mais uma noite de sono com demanda nenhuma que apresentar na tua vida. Se você conhecer a Deus. Dá um cutucão no crente aí. Fala bem assim, vai ser o quê, filho? Mais noites perdidas? Mais noites perdidas? Ou vai correr para os pés do Senhor hoje? Aí tem um fato curioso, irmão. Por que Deus espera de mim e de você conhecimento? Tem algumas coisas que a gente lê, ou que a gente entende, porque falaram para a gente. Não é porque o Espírito Santo ou o teu relacionamento com Deus te mostrou. Sabia que tem coisas da Bíblia que você aprendeu no seminário, que você aprendeu na teologia, e que um dia Deus vai te arrebatar, como fez com Paulo, até o 3º céu? E Paulo falou bem assim, foi-me revelado coisas que ao homem não compete saber. Uau!
O que eu aprendi aos pés de Gamaliel não se compara diante daquilo que o próprio Deus. Irmão, ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Sabe o que é isso? Relacionamento. Quem é que está preparado para ser arrebatado por Deus? Está preparado? Porque se a Bíblia diz que aconteceu com um homem, é porque pode acontecer comigo e com você também. Porque Deus não faz acepção de pessoa. A diferença de Paulo e eu e você é que Paulo tinha sede de relacionamento com Deus. Paulo não aceitava qualquer porcaria que enfiava na goela dele. Aí você vai lá para a criação. Gênesis capítulo 1. Tudo o que Deus faz é pela palavra. Se eu perguntar aqui para alguém, qual que é o número mais importante para Deus na Bíblia? Quem me ajuda aí? 7. Por que é 7, Edu? Por quê? Você chegou nesse conhecimento, Deus te revelou, você leu uma apostila aí. Oi? Tá, quem mais? Quem mais arrisca aqui? 7. 3. Por que 3, Nath? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que foi Deus que falou isso para você? Você chegou num nível de entendimento da palavra, né? Que mais, gente? Que mais? Quem me ajuda aí? Tem um pessoal dando Google aí agora. Quem fala? Número 40. Valeu, meu Senhor Jesus Cristo, perpétuo socorro da salvação eterna. Porque ele ficou 40 dias no deserto, sendo tentado. Tem base, né? Isso que eu quis entender. Tem base no seu entendimento. Primeira vez que eu ouço. Mas está tudo certo, Patrícia. Mais alguém? Iago? 12. Por causa dos 12 discípulos, por causa das 12 tribos, por causa das 12 portas, é isso? Deus que falou com você? Você aprendeu isso num seminário? Como é que é, Iago? Oi? A educação dele é que me constrange. Tem na Bíblia, uai. Você não está vendo que tem na Bíblia? Você não leu aí que está na Bíblia? E se eu te disser que não é nem 3, nem 10, nem 3, nem 7, nem 40, nem 12? Ninguém vai questionar? Se eu disser para você que é 10, número mais importante para Deus, tá? Para Deus, é 10. Porque tudo o que Deus faz foi 10 vezes. Abre tua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Versículo 2. Vou aqui correr, tá? Nosso tempo corre aqui. Versículo 3. Versículo 3. Versículo 3. O que está escrito aí? Só a primeira fase. Não, todo mundo junto. Quem abriu já, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, querido? Primeira página. Não tem erro. Para de abrir a Bíblia no final que você vai se lascar. É no primeiro aí, primeiro capítulo. Gênesis 1. Versículo 3. Todo mundo, no 1, 2, 3. Vai, primeira parte. Então, o que está acontecendo aqui? Não, só a primeira parte, gente. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Deus está criando. Como? Através da fala. Mas ele está criando, não é isso? Versículo 3. Primeiro ato da criação. Pá! E disse Deus. O que aconteceu? E o que aconteceu? Tá, vamos lá, vamos correr? Versículo 6. 1, 2, 3. Versículo 6. Bom, peraí, gente. Vamos esperar quem chegou atrasado, tá? Todo mundo chegou aí? Vê se tem alguém atrasado do seu lado. Tá com o celular, com o aplicativo, tá com a Bíblia aberta aí. Amém? Pergunta aí, fala assim, tá aberto aí? Miséria. Fala, tá aberto? Vamos lá, no 6. 1, 2, 3, versículo 6, tá? 1, 2, 3. Pode parar aí. O que aconteceu? Amém. Está aqui comigo? Versículo 9. 1, 2, 3. Amém. Versículo 11. 1, 2, 3. Amém. Só a primeira parte. Amém? Eu acho que você está acompanhando aqui no telão. Vamos ficar só na parte disse Deus, tá? O resto você está acompanhando aqui no telão. Vamos lá? Versículo 14. 1, 2, 3. Amém.
Versículo 20. 1, 2, 3. Versículo 22. 1, 2, 3. Fica aí. Então, até para abençoar, houve o quê? Uma fala. Amém? Deus colocou a mão em alguém para abençoar? Como é que Deus abençoou? Falando. Tá pegando aí? Vamos lá. Versículo 24. 1, 2, 3. Versículo 26. 1, 2, 3. Versículo 29. 1, 2, 3. Agora vamos contar? Me ajuda a contar? Eu vou falar o versículo, você conta, tá? 1. Aí eu falo o versículo, você fala 2. Amém? Vamos lá? Versículo 3. Versículo 6. Versículo 9. Versículo 11. Versículo 13. Versículo 19. Versículo 22. Versículo 24. Versículo 26. Versículo 29. Toda vez que Deus abre a boca, o Espírito Santo se manifesta para trazer à existência aquilo que ele liberou. Para Deus, o número mais importante, número de totalidade, é número 10. Número de completude, número de ação do Espírito Santo. Está pegando aqui comigo? Está pegando? Mas no capítulo 3, Deus vai fazer o homem. E ele faz o homem falando? Ô meu Pai do céu. Como é que Deus faz o homem? Gente, vocês saltaram nessa aula aí? O que foi que aconteceu? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como é que Deus faz o homem? Vocês faltaram no Jornada Cristã, né? Seus crentes, mais ou menos. Deus pega o pó da terra e começa a fazer o homem. Como é que você via essa cena? Quem me ajuda aqui bem rápido? Tem que ser rápido. Como é que você via essa cena? Deus fazendo o homem. Como é que foi feito isso aí? Tá, como é que foi feito isso aqui? Ele deitou no chão, se ajoelhou, né? Ficou ali brincando com a lã. Como é que foi feito isso? Como é que você acha que foi feito isso? Ajoelhou e foi. Que mais? Que mais? Cadê os crentes corajosos aí? Que mais, gente? Cadê os crentes que querem sair daqui? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Quem quer conhecer aqui? Deus quer trazer um entendimento sobre a tua vida que você nem imagina, tá? E você está aí todo covarde. Como é que você acha que foi feito aí o homem, irmãos? É assim que você acha que foi feito, Eduardo? Louva a Deus pela tua coragem. Que mais acha que foi assim? Você acha que foi assim? Deus se ajoelha para algum homem? Deus se prostra para alguma situação? É por isso que tem muito crente achando que vida de crente é só vitória, é só vitória. Determina para Deus o que ele faz. Para com isso! É por esse entendimento que entra na tua raiz aí, você achar que Deus tem que se dobrar, se prostrar para as suas demandas. Deus não se dobra. Quando Deus vai fazer o homem, tudo que ele faz é por palavra, poder. Haja luz, haja separação de água, haja. Mas quando ele faz o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está olhando para o Filho, ele está olhando para o Espírito, que estão olhando para ele, aonde que eles estão de pé. Criando, executando, dando voz de comando, estabelecendo o governo. Sabe como é que Deus faz o homem? Pega o pó da terra de pé. E começa aqui, vem aqui, Espírito, vem aqui, Jesus. E começa, o modelo é Jesus, você já sabe, né? Está aqui, e daqui a pouco tem um ser aqui de pé. Quantas vezes Deus falou para que haja? 10 vezes? Quantos dedos o homem tem no pé? Característica da criação. Você vai ser completo. Quantas mãos, quantos dedos você tem na mão? Característica do poder de Deus. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa você já tem. Quando Deus se faz, irmão, tem cadeira. Quantos pés tem daqui? 10? Tem 10 pés aqui? Quantos tem? Mas está muito bem fixo aqui? Tem um equipamento aqui? Está protegido? Por que é que Deus não fez eu e você com 3 dedos no pé? Por que é que Deus não fez uma mão com 3 dedos? É provado
que 3 é suficiente para você ficar de pé, sustentar. Porque quando Deus faz você, Ele está olhando para Jesus Cristo como modelo. Tem que ter 10. Para onde você pisar tem governo. Aonde você vai tem governo. Quando você põe a mão tem governo. Por que é que a Bíblia fala? Aonde plantar, aonde você plantar, a planta dos seus pés vai produzir vida. Sabe por quê? Porque tem uma identidade de Deus em você. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Quantos estão entendendo? Eu vi Deus de joelho mexendo no barro. Mentira. Deus não se prostra para a criação. Deus não se prostra para a coisa criada. Ele faz eu e você a imagem e semelhança dele. Quando Deus te viu, Ele olhou para Jesus Cristo, modelo. Façamos um homem. Ele viu um homem de pé, governando. Um homem completo. Um homem com unção de governo. Esse é o modelo de Deus. E por falta de relacionamento com Ele, você aceitou um monte de mentira como verdade. Que vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Levanta só um dos 5 aí, fala para a pessoa aí, fala. Só um dos 5. Fala bem assim, só nessa mão com 5 dedos aqui, já contém 5 bênçãos que você pode viver na vida. Agora, quando eu estou no culto, que eu levanto as minhas 2 mãos para o céu, adorando Ele, sabe o que eu estou dizendo? Relacionamento vem, Senhor. Senhor, eu estou me rendendo por completo. Aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, está tudo rendido. Não é o Senhor que se prostra para a criação, mas é a criação que se prostra rendendo ao Senhor. Ora, vem, Senhor, e estabelece relacionamento comigo. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Isso é relacionamento, tá? Deus está tirando você de um lugar raso. E está te mostrando porque tem muita coisa dando errado na tua vida. Porque você fala amém para coisa que você não conhece. E eu não estou inventando nada, tá, irmão? Está tudo aqui, ó. É só você ler. Está tudo aí como sempre esteve. Alô? Sim ou não? Por que você acha que toda vez que Deus vai falar com os profetas... Lembra que o Elias entrou em depressão? Quem lembra que Elias entrou em depressão? Fala um outro profeta aí, um homem de Deus que ficou mal. Entrou em crise. Jeremias entrou em crise. Profeta Chorão, outro profeta aí, outro homem de Deus, mulher de Deus, que ficou mal. Davi, Ana. Você lembra quando Deus veio falar com essas pessoas, como é que foi? Quem lembra aqui? Quem lembra como é que Deus falou com essas pessoas? Daniel, lembra de Daniel lá, Daniel capítulo 12? Ele está como? Falando com Deus como? De joelho, chorando, 21 dias sem comer, né? Qual é a palavra do anjo quando fala com ele? Põe de pé. Porque Deus não fala com homem caído. Põe de pé, porque quando Deus vem falar, quando Deus vem mudar a sentença, quando Deus vem revogar decreto, Ele vai falar com o homem que Ele criou. Ele criou um homem de pé para governar. Deus não fala com o homem prostrado. Deus não fala com o homem derrubado. Por que é que Jesus Cristo lá na cruz, pendurado de pé, Ele abre os braços e fala, está consumado. Ele vence a morte de pé. Aí eu estou passando por uma prova, é Deus. Pode até ser. Mas quando Deus falar, Ele vai falar, fica de pé. Fica de pé. 5. Agora está preparado. Quando Ele vê aquele barro, meio que como uma árvore. 5. Aí Ele vem e sopra o Espírito na narina. A partir de agora, você foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Quando você anda, governo. Quando você ora, governo. Quando você levanta as mãos para abençoar, governo. Não é chorando, não é prostrado. Quando você está entendendo o que Deus está falando? Olha para o cliente, pergunta aí, está entendendo? Melhor, não pergunta não, olha para a cara dele, porque a cara denuncia. Se ele está entendendo, ele vai mostrar. Se não tiver, a cara dele está falando bem assim, que hora que acaba esse culto, para mim ir embora logo. Por quê, pastor? Porque espiritualmente falando, irmãos, eu e você somos vistos como árvores na presença de Deus. Espiritualmente falando, quando eu olho para o lado aqui, eu estou vendo o Rafael.
Eu estou vendo a Raquel. Eu estou vendo a Natália. Mas quando você é elevado a um nível espiritual de relacionamento com Deus, Deus vê árvores preparadas para dar fruto ou não. Alô? Estou inventando moda? Está anotando aí? Está com marca-texto aí? Vou correr agora, tá? Jó capítulo 14, versículo 7 e 9. Olha um cara que não estava nesse culto, mas já entendia sobre isso. Deus não estava falando de árvores. Deus estava falando de pessoas. Jó disse: há esperança para a árvore cortada, ainda que na terra envelheça a sua raiz, ainda que seja abandonada, trocada, pisada, e seque ao ponto de que não haja vida, ao cheiro das águas voltará a brotar. Ele está fazendo uma oração sobre ele. Senhor, eu me sinto como uma árvore, estou leproso, fui cortado, fui mastigado, fui rejeitado, eu estou seco, mas se mais uma vez o Senhor soprar em mim o teu Espírito, mesmo seco, mesmo destruído, mesmo falido, eu vou voltar a crescer, eu vou começar a produzir, as raízes vão começar e eu vou voltar a produzir como árvore, porque é assim que o Senhor me vê. Olha para o crente que está do seu lado aí. Olha para o crentão aí. Fala bem assim: eu não sei o que fizeram com você, querido. Eu não sei se te jogaram como lixo descartável. Fala aí, meu irmão. Eu não sei se você entrou rolando aqui dentro, como um tronco de árvore seca. Mas se tiver relacionamento com Deus, o cheiro das águas vão vir. O Espírito Santo vai tocar. E o que está seco vai produzir raiz. E o que está seco vai ressuscitar. E aquilo que para o mundo está morto, para Deus, há esperança para você. Não, a presença de Deus está muito forte aqui. A presença de Deus está muito forte. Eu sei que tem gente sendo curado de dentro para fora hoje aqui. Tem gente que vai produzir como árvore como nunca. Vai botar a mão e vai fluir. Vai pisar o pé. Vai ver tudo reverdejando. Alô? Vamos lá? Vamos lá? Salmos capítulo 1. Olha o salmista, o que ele fala, querido. E você não entendeu isso. Porque você lia para se arrepiar. Mas você não lia para entender. Deus te vê. Deus te viu. E Deus te trouxe neste lugar. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Por quê? Porque eu vou te falar como é que Deus vê esse homem e essa mulher bem-aventurado. Antes tem o seu prazer, relacionamento, intimidade, relacionamento, conhecimento. Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois essa pessoa é como árvore plantada à beira do riacho, cuja estação não nega e vai produzir o fruto na hora certa. E as suas folhas não vão cair. Sabe como é que Deus te vê? Como uma árvore. Sabe como é que Deus está olhando aqui hoje? Um monte de árvore ressuscitando. Árvore que estava seca, começando aqui, ó, raízes para o fundo. Galhos brotando. O Espírito vindo. O Espírito vindo. Começando a brotar dentro de você. Rios de água viva vão fluir do seu interior. Para quê? Porque árvore sem água morre. A água é o Espírito Santo. Intimidade, relacionamento vai produzir sobrenatural. Vou dar um ouro para você aqui, tá? Se você está sentado do lado de alguém e até agora você não sentiu algo de Deus, troca de lugar, querido. Troca de lugar. Vem aqui para frente, se joga aqui. Corre para os pés do Senhor, para que você saia daqui como árvore frutífera hoje. O texto é autoexplicativo. Bem-aventurado é quem não se assenta
do lado de gente que não conhece a presença de Deus. Tem gente aqui falando, Deus está aqui nesse lugar. Eu estou tanto tempo esperando para ouvir essa palavra. Senhor, eu estava tanto tempo sendo destruído e enganado, porque eu não tive desejo de conhecer, e o Senhor está me dando conhecimento de quem o Senhor é. Vai mudar, vai acontecer, vai ter salmos, hinos, cânticos e profecia no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque ter conhecimento da presença de Deus. Olha para o lado aí, pode olhar, querido, pode olhar. Se estiver ofendidinho, você fala assim, o problema é teu. Você pensa que eu sou Judas, que beijou no rosto de Jesus e não aconteceu nada? Eu sou mulher do fluxo de sangue, eu toco no vestido de Jesus Cristo e sou curado. Que tem gente que toca na face e não acontece nada. Mas tem gente que toca nas vestes. Com tanta intenção, com tanta intimidade, que acontece na hora. Deus está tocando em gente aqui. Deus está visitando gente aqui. Tem água sendo derramada. Amém? Salmo 37, anota aí, querido. Versículo 34, 35. Está angustiado, está achando que está demorando? Ei, Deus tem uma palavra para você. Espera no Senhor, versículo 34. E guarda o seu caminho, e Ele te exaltará para herdar a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Sabe o que é desarraigado? Alguém sabe o que é desarraigado? Arrancado. Sabe o que é arrancado? Árvore. Tu verás o ímpio sendo arrancado. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se sobre a terra como árvore verde. Estou vendo o ímpio nascendo aonde era para mim nascer. Eu estou vendo o ímpio crescendo aonde Deus falou que era para mim crescer. Mas Deus fala no mesmo texto, eu vou arrancar cada um deles e vou plantar a minha herança na terra prometida. Vai produzir, porque Deus está falando com árvores frutíferas nessa noite. Tem intimidade com Deus aí para tanto? Judas capítulo 1, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor. Banqueteiam convosco e apacentam-se a si mesmos, sem temor. Que é crente raso, tá? Que é crente que não tem intimidade, crente que não tem relacionamento. Olha o que Deus chama. Eles vêm num culto como esse, culto do amor, culto da família. Eles querem o que não é deles. Olha o que Deus chama eles. Aqui, ó. São nuvens sem água, levada para todos os entes de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Sabia que tem gente na igreja que Deus fala assim, não vai produzir. Está morto. Não vai produzir, está murcho. Levanta a mão, chora, se arrepia, mas não tem intimidade. Lê Bíblia, pede oração, mas não tem relacionamento. Deus fala, são pessoas como árvores murchas, mortas. Irmão, ele fala assim, morta 2 vezes. Eu imagino a boca de Deus falando assim, essa árvore está morta 2 vezes. Não sei ainda o que quer dizer isso, mas deve ser algo muito terrível, tá? Que morrer uma vez já é ruim. Você imagina você viver morto 2 vezes. Já imaginou, pastora? Você imaginou, Carlos? Uma árvore aos olhos de Deus, murcha, sem fruto e morta 2 vezes. Olha para o crente que está do seu lado aí. Fala bem assim, eu quero pedir a Deus agora, pela misericórdia que há nos céus e no sangue de Jesus, que essa árvore não seja você. Fala, aliás, qual foi a última vez que você se prostrou aos pés do Senhor? Qual foi a última vez que você se quebrantou na presença de Deus? Qual foi a última vez que rios de quebrantamento fluiu do seu interior na presença de Deus? Ah, faz tempo que não? Fala, faz tempo que não? Fala, já entendi a revelação da palavra. Você está morto 2 vezes. Outro dia nós estávamos num apacentamento. E um irmão falou bem assim, pastor, eu vejo o pessoal chorando no culto. Eu vejo, na hora do apelo, a gente vai lá chorando. Faz muito tempo que eu não choro na presença de Deus. Árvore murcha, sem fruto e morta 2 vezes.
não discerne mais a presença do Senhor. Não sente, ele está passando aqui. E se ele está passando aqui, eu vou pedir para ele soprar de novo. Eu vou pedir para ele derramar água de novo. Porque mesmo que eu entrei seco neste lugar, tem uma esperança para mim. Ao cheiro das águas, eu vou voltar a frutificar. Bate aí e fala bem assim, quer ressuscitar morto 2 vezes? Tem que pedir para Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Marcos capítulo 8. Conhece a passagem? Jesus chega num bairro, numa cidade, e tem lá um cego de nascença. Aí Jesus cospe no chão, faz um barro. Você sabe já aqui por que ele cospe no chão, não sabe? Quem aqui sabe? Por que Jesus cospe no chão? O cego de nascença, lá em Israel, irmão, era tradição. Quando uma criança nascia com algum tipo de deformação, essa criança era considerada maldita, amaldiçoada. Então, todas as vezes que uma pessoa com algum tipo de deformação passava, todo mundo cuspia no chão, dizendo, maldito. Está vindo maldito aí. Sai de perto porque esse aí é maldito. A gente não sabe se esse jovem tinha 40, 50, 60 anos, 38, 30, a gente não sabe. Só diz o texto que desde nascença ele era cego. Aí sabe por que Jesus cospe no chão e faz o barro? Porque Jesus estava dizendo assim, ó, a vida inteira o que você carregou foi cuspe de maldição. Pois agora eu estou cuspindo pela última vez. E aquilo que era maldição na tua vida, agora eu faço cura. Aonde você foi humilhado, eu devolvo a tua honra. Tudo que Deus faz é certo, irmão. Aonde o diabo está tentando te massacrar, é aí que Deus vai te levantar. É aí que vai ter gente aplaudindo, falando, como é que aconteceu? Desceu sobre mim o Espírito Santo e ele fez algo maravilhoso. Não tem mérito nenhum meu, foi misericórdia dele, né? Mas vamos voltar para o texto aqui. Aí ele cospe no chão e joga o cuspe, o barro, no olho do cego. Vamos para o texto? Marcos 8, versículo 23. Você está achando que eu estou inventando moda aqui, né? Vamos lá? E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se ele estava vendo alguma coisa. Agora eu vou pedir para você ler para mim e me ajudar. O que é que o cego responde? O que o cego responde? Versículo 24. Como é que é? Cego, humilhado, amaldiçoado, desconsiderado, maltratado. O que você está vendo? Eu estou vendo homens andando na terra como árvore. Sabe por quê? É assim que Deus olha eu e você. Árvore frutífera. Aí Deus pega e coloca a mão de novo. Versículo 25. Deus coloca a mão de novo. Vamos lá? Depois disso, tornou-lhe pôr as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Para onde que ele olhou? Quem é que está lá em cima? Quem é que está lá em cima? Agora ele volta o relacionamento para quem? Ele vivia olhando para o barro. Agora ele olha e vê gente como árvore. Agora ele vê Deus. E quando ele vê Deus, Deus fala, agora olha de novo. O que está vendo? Homens restaurados. Homens preparados para viver aquilo que Deus tem reservado para ele. Mas pastor, o que aconteceu no 24? Jesus errou a dose? Não. Jesus exagerou na dose. Ele abriu não só a vista humana, abriu a vista espiritual. O que você está vendo? Homem como árvores. Você não pode viver assim, senão você vai ficar louco. Volta aqui. O que você está vendo agora? Homens. Agora vai e vive normal.
Tem um monte de árvore aqui. Algumas mortas. Algumas secas. E algumas preparadas para receber o cheiro das águas. Alô? Vamos encerrar? João capítulo 15. O assunto é o mesmo, irmão. Ninguém está dando nada novo para você aqui não, tá? É que eu acho que a dor, eu acho que a sede de uma experiência com Deus te apresentou nesse lugar que Deus está falando assim, ó. Eu não vou ver você mais um dia sofrendo por ignorância. Eu não vou ver você mais sendo humilhado pela ignorância. Você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Amém? Então vamos lá para João 15. Agora ele já morreu. Ele já ressuscitou. E não tem aqui mais teologia. Não tem aqui uma figura de linguagem. Agora ele está falando direto comigo e com você. Alô? Vamos aí? Quem ele é? Quem ele é? A árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira. Quem são vocês? Vocês são os ramos. Vocês são os galhos. Vocês são as árvores que são enxertadas na árvore da vida. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, relacionamento, intimidade, relacionamento. Se vocês estiverem enxertados em mim e eu estiver enxertado em vocês, vai pisar com o governo. Vai pisar com o governo, vai pisar com o governo, haja luz, haja cura, haja milagre, a porta se abre, doença vai embora, haja cura, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, vocês me pedirão o que quiserem, haja luz, haja separação de joio e trigo, haja separação de problema e de solução. Tem gente na igreja, irmão, enfiada até aqui com problema, achando que é solução. Tem gente jogando solução fora, achando que é problema, porque não tem intimidade com Deus. Mas Ele está falando para você, definitivamente, eu sou a videira, e vocês são os ramos, vocês são árvores, vocês são galhos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Porque todo aquele que está em mim e dá fruto, eu limpo. Para quê? Para que dê mais fruto. Sabe quem é que dá fruto? Árvore. Mas todo aquele que está em mim e que não dá fruto, eu corto e lanço aonde? No fogo. Sabe o que dá mais fogo? Árvore. Se tiver em mim e não tiver relacionamento, não tem fruto. Sabe o que ele está falando? Estou cansado de crente com mais relacionamento com o banco do que com o autor da vida. Eu estou cansado de gente que fala, não, eu sou, com mais relacionamento com a placa da igreja do que relacionamento com o dono da igreja. Deus está cansado de gente que tem mais relacionamento com o seu ministério do que relacionamento com o dono do ministério. Gente que tem mais relacionamento com o filhinho que virou um ídolo na sua vida, com o amor que te tirou do caminho, do que relacionamento com aquele que ainda que não tem amor, ele traz a existência para dar para você. Porque quem está nele e não produz, não tem relacionamento. Mas quem está nele e produz, ele vai limpar para produzir muito mais. Por causa do relacionamento. Vocês já estão limpos. Pela palavra que eu liberei para vocês nessa tarde. Não adianta terceirizar a responsabilidade. É você e Deus a partir de hoje. Não adianta se trancar no quarto e ficar lá. Ai, eu estou numa crise. Eu estou numa crise de pânico. Não adianta. Crise de pânico está debaixo dos pés do Senhor. Depressão, ansiedade, desemprego está debaixo dos pés do Senhor.
Ah, sabe o que Deus está falando com gente aqui? Põe de pé. Árvore dá fruto. De pé. Porque eu vou falar com vocês. Eu vou derramar água. Meu espírito vai regar. E quando vocês menos esperar, vai começar a vir coisa verde. Vai começar a sair sementinha. Vai começar a produzir frutos que alimentam quem estiver perto de vocês. Que exalta o nome do Senhor. E você vai olhar no espelho e vai falar bem assim: que árvore linda eu me tornei na presença de Deus.